Meu nome é Dário, tenho 48 anos hoje. Na época em que isso aconteceu, eu tinha 33 e já dirigia caminhão há uns bons 12 anos. Meu trecho era quase sempre o mesmo, de Goiânia até a região de Aragarças, passando por várias vilas pequenas que, com o tempo, foram virando só nome no mapa. Tinha um pedaço da rota que eu chamava de vácuo, uma reta longa, ladeada por mata seca e algumas cercas abandonadas. Ali, a estrada passava entre dois vilarejos fantasmas, literalmente. Um deles pegou fogo nos anos 80, o outro foi evacuado por causa de um surto de doença que ninguém conseguiu diagnosticar direito. Diziam que o solo estava amaldiçoado. Eu nunca dei bola para isso. Só achava curioso. Mas o que me incomodava naquele trecho era o rádio, sempre no mesmo ponto. E olha, eu marcava no painel. O rádio PX começava a chiar. Era diferente de interferência de chuva ou de montanha. Era um chiado limpo, seco, como se alguém tivesse virado um botão e cortado tudo. Às vezes, dava para ouvir algo lá no fundo, como vozes muito distantes, mas eu sempre achava que era minha cabeça ou cansaço. Até que, numa madrugada, a coisa mudou. Era por volta de 2h40 da manhã. Eu vinha acelerado porque queria chegar no próximo posto ainda com tempo de descansar. O rádio estava normal. Fui ouvindo umas conversas de outros motoristas, alguém reclamando do preço da gasolina, outro falando de um buraco no asfalto. Quando entrei no trecho do vácuo, como sempre, o chiado começou. Só que dessa vez, ele não cortou de uma vez. Ele foi aumentando devagar, como se estivesse me cercando. E aí, do nada, o chiado parou. Silêncio total. Foi então que escutei. Dário, meu nome. No meio do silêncio. Achei que tinha sido minha mente, mas o rádio acendeu. A luz do canal 3 piscou. E a voz veio de novo. Dário, você vai parar hoje, não vai? Freiei instintivamente. Não havia ninguém atrás, nem à frente, só o farol iluminando a estrada reta. Olhei o PX, pensei que podia ser algum colega me pregando peça. Apertei o botão e respondi. Quem tá aí? Tá achando engraçado, é? Silêncio. Silêncio pesado. E então? Você passou direto ontem, mas hoje você vai parar. Nesse momento me deu um calafrio como nunca tinha sentido. Era como se o caminhão tivesse esfriado por dentro. Minhas mãos estavam suando, mas eu sentia frio na nuca, como se alguém estivesse me olhando do banco de trás. Naquela hora, eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria rir, dizer que era só interferência, algum caminhoneiro idiota tentando pregar uma peça. Mas outra parte, aquela parte que sente quando algo não está certo, me dizia para não responder mais. Segui em frente, pé firme no acelerador, mas agora o som do chiado voltou, só que diferente. Não era mais estático, era como sussurros embaralhados. Pareciam palavras de trás para frente, como se alguém estivesse tentando falar e tivesse esquecido como se fala. Lembro de ter apertado os olhos com raiva e medo ao mesmo tempo. E então, pela lateral do caminhão, vi algo na beira da estrada. Era uma figura. Parada. Não dava para ver o rosto, mas parecia uma pessoa. Ou uma sombra humana, completamente imóvel, bem na beira do mato, olhando para o caminhão. Eu juro que só pisquei. E quando pisquei, ela não estava mais lá. A luz do painel piscou. O motor falhou por 2 segundos e o rádio estalou com força, como se alguém tivesse dado um soco no microfone. Para agora. Era a mesma voz. Sem emoção, sem raiva, mas com uma autoridade que gelava o osso. Naquela altura, eu já estava tremendo. O trecho tinha uns 9 quilômetros, mas parecia que eu estava rodando nele há horas. O GPS travado, o relógio marcando 2h47 desde que entrei. Foi então que, lá na frente, vi um clarão.
como uma espécie de luz branca baixa, quase como uma bruma luminosa. No meio da estrada, meu instinto gritou: "Não entra nisso!" Mas o caminhão começou a reduzir sozinho. Acelerei e o pedal resistia, como se estivesse preso. Era como pisar em um pano molhado. Nada respondia. A velocidade foi caindo devagar. 80, 60, 40. A cabine foi ficando mais fria. O rádio estava mudo, mas eu ouvia claramente uma respiração. Não era a minha. Era como se alguém estivesse respirando do outro lado do PX, com um som rítmico, úmido, doente. Puxei o freio de mão, desesperado. O caminhão parou com um solavanco. A luz branca na frente oscilou e desapareceu como se nunca tivesse existido. Silêncio. Por um instante, achei que tinha vencido alguma coisa, que talvez tivesse sonhado, acordado, que fosse cansaço. Mas foi aí que notei uma coisa que acabou com qualquer dúvida. No painel do caminhão, onde normalmente aparecia o número da quilometragem, apareceu algo escrito: "Descer", em letras vermelhas, piscando, e o motor desligou sozinho. Meus braços estavam dormentes. As pernas tremiam. Eu não conseguia nem respirar direito. Mas alguma coisa me fez virar para o banco do passageiro. E juro por tudo que é mais sagrado, havia marcas de mãos infantis no vidro embaçado. Quando vi aquelas marcas de mão no vidro do passageiro, quase deixei a alma escapar pela boca. Elas eram pequenas, como de uma criança de uns 5 anos, mas tinham uma coisa errada. Os dedos estavam muito compridos e as palmas eram invertidas, como se alguém tivesse pressionado as mãos com os polegares virados para baixo. Por um segundo, achei que eu estava tendo um surto. Coloquei a mão no rosto, respirei fundo, fechei os olhos e quando abri, as marcas ainda estavam lá. Só que agora havia mais 2. Uma no vidro de trás da cabine, outra no espelho lateral, como se alguém tivesse tentado espiar por ali. A cabine cheirava a terra molhada, mas não era um cheiro fresco. Era um cheiro antigo, como de coisa enterrada há muito tempo. Foi então que o rádio voltou a chiar, baixinho, e a mesma voz, agora sussurrando mais perto, disse: "Só desce, só 1 minuto." Meu corpo congelou. Eu sabia com cada parte do meu ser que se eu descesse, não voltava mais, mas também não conseguia ligar o caminhão. Tudo estava morto. Luzes, motor, rádio, como se a bateria tivesse evaporado. Tentei orar. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a oração da minha avó, que repetia quando tinha medo à noite. Era simples, só algumas palavras pedindo proteção. Falei em voz baixa, gaguejando. Foi aí que ouvi um estalo, do lado de fora da porta, como se alguém estivesse tentando abrir. E junto com isso, um sussurro atrás de mim. Agora. Me virei com tudo. A cabine vazia, mas o cheiro estava mais forte. E o ar pesado, quase sólido. Tentei abrir a janela desesperado. Queria gritar, chamar alguém, mas o botão elétrico não funcionava. Então vi, no fundo do retrovisor, algo se mexendo atrás do caminhão. Era uma figura baixa, andando de 4, com a cabeça desproporcionalmente grande e virada para mim. Os olhos brancos, sem pupila, sem alma. E mesmo assim, ela me olhava. Ela não andava como um animal. Andava como uma pessoa que esqueceu como se caminha. Engatinhava devagar, como se estivesse chegando para entrar. Apertei os olhos, gritei comigo mesmo, bati o punho no volante e gritei: "Vai, desgraça, liga!" O motor tossiu 1, 2 vezes, até que, num último soluço, pegou. Pisei fundo, engatei, arranquei como um louco. O chiado do rádio explodiu, o painel piscava vermelho e o velocímetro marcava 20, 40, 90, como se eu tivesse sido liberado. Mas o pior ainda viria. Quando olhei pelo espelho retrovisor,
o trecho da estrada não estava mais lá. No lugar, uma escuridão densa, sem fim, como se a estrada tivesse sido engolida. E no centro dessa escuridão, 2 olhos brancos, me seguindo. Eu não sei quanto tempo corri. Só lembro da sensação de estar fugindo de algo que não podia ser real, mas que eu sabia, com cada osso do meu corpo, que era. Quando finalmente avistei as luzes do próximo posto, quase chorei. Estacionei o caminhão de qualquer jeito, deixei o motor ligado e desci com as pernas moles. Os frentistas vieram perguntar se eu estava bem, mas eu não conseguia falar. Demorou quase meia hora para conseguir explicar o que tinha acontecido. Um deles, um senhor já mais velho, com cara de quem viu muita coisa, só me ouviu calado. Quando terminei, ele me olhou e disse: "Você passou por lá sozinho, de madrugada?" Assenti. Ele respirou fundo, coçou o queixo e falou: "Esse trecho já levou mais gente do que curva de serra. Dizem que tem uma alma que fica esperando alguém parar e, quando consegue, nunca mais solta. Fiquei ali até o sol nascer. Liguei para a transportadora e inventei que o caminhão tinha tido um problema técnico. Pedi para trocar minha rota e nunca mais voltei por aquele caminho. Só muito tempo depois, conversando com outro caminhoneiro, ouvi um relato parecido. Ele disse que o rádio dele também chiava sempre no mesmo ponto, mas nunca parou o caminhão. Sabe o que ele me contou? Que uma noite o rádio sussurrou o nome do filho dele, um menino que tinha morrido fazia 3 anos. Desde então, eu viajo com um terço pendurado no retrovisor, uma medalhinha da Virgem e um rádio PX novo com canal bloqueado. Mas ainda assim, de tempos em tempos, ouço um chiado, baixinho, como se alguém me chamasse de novo. "Dário, você vai parar hoje, não vai?" Até hoje não consigo ouvir aquele som de chiado sem sentir o estômago virar. E por mais que tente esquecer, aquela parte da estrada, entre 2 vilarejos mortos, continua viva na minha memória, como se ainda estivesse lá, esperando que eu volte. Boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui de novo. Hoje o relato é sobre algo que me perseguiu por anos e que até hoje eu tento entender ou esquecer. Se você também acredita que certas aparições não pedem ajuda, mas sim um lugar para entrar, fica até o final. Deixa seu like, comenta se já viu alguém na estrada que não parecia estar completamente vivo e compartilha com quem vive na boleia. Meu nome é Edmar, tenho 52 anos, sou natural de Minas, mas vivo rodando esse Brasil desde os 20. Já dormi em beira de estrada, já quebrei caminhão no meio do sertão, já vi luz que ninguém mais viu, mas o que aconteceu naquela ponte foi diferente. Eu fazia uma rota fixa entre Brasília e Uberaba. Era um trecho tranquilo, na maior parte do tempo, com exceção de um ponto específico. Uma ponte que tinha desabado nos anos 90 e que nunca foi totalmente reconstruída. Na época, fizeram um desvio improvisado, bem estreito, com placa de alerta e tudo. E ali, toda vez que eu passava de madrugada, sentia um desconforto, mas nunca parei. Só dirigia mais rápido, até a noite em que vi ela. Era dia 27 de agosto, me lembro bem, um calor seco, desses que castigam o couro e não deixam dormir. Eu tinha atrasado para sair do posto anterior, então peguei a estrada bem mais tarde do que devia. Já eram 3h da manhã quando entrei no trecho da ponte caída. Foi aí que vi a figura, parada na beira da estrada, bem antes do desvio. Do lado onde a ponte antiga terminava abruptamente, era uma mulher, magra, cabelos longos, vestida com algo branco que flutuava com o vento quente da madrugada. Estava completamente imóvel, com os olhos fixos nos faróis. Não desviava o olhar.
De início, achei que fosse alguém com problemas, talvez um acidente ou alguém tentando carona. Mas naquela hora, naquele lugar, reduzi, encostei devagar. O caminhão iluminou ela por completo. Foi aí que percebi. Ela não tinha sombra. Parei o caminhão uns 15 metros à frente. A mulher não se moveu. Pensei em descer, mas o instinto gritou: "Fica na cabine!" Abri a janela e gritei: "A senhora precisa de ajuda? Tá tudo bem?" Silêncio. Ela virou o rosto devagar, muito devagar, e sorriu. Mas não foi um sorriso comum. Era um sorriso que não envolvia os olhos, só a boca. Um corte tenso, como se estivesse sendo forçado. E então ela deu um passo em direção ao caminhão. Fechei a janela com tudo, engatei a marcha, pronto para sair dali, quando percebi que ela não estava mais na estrada. Olhei para os lados. Nada. Farol iluminando só as pedras e a curva. Nada de mulher. Suspirei aliviado, ainda em pânico, tentando me convencer de que tinha sido cansaço ou coisa da minha cabeça. Mas aí, ouvi a porta da cabine se fechar. O som da porta fechando me arrepiou da cabeça aos pés. Foi seco, direto. Não era o barulho do vento batendo, era o estalo da maçaneta puxada e travada por dentro. Virei a cabeça devagar, com o coração martelando no peito. O banco do passageiro estava vazio, mas o ar tinha mudado. Ficou mais frio, denso, como se alguém estivesse respirando dentro da cabine, bem perto de mim. E junto com isso, um cheiro começou a se espalhar. Um cheiro úmido, azedo, como de pano velho guardado molhado por muito tempo. Toquei na maçaneta da minha porta, pronto para sair correndo. Foi aí que escutei a voz. "Edmar, por que você demorou tanto?" Eu gelei. Aquela voz não era de alguém vivo. Era arrastada, sussurrada. E o mais estranho, ela veio de trás de mim. Só que não tem banco traseiro em caminhão. Não tem espaço. Mas eu senti com a alma que tinha alguém ali entre o banco e a parede da cabine. Fechei os olhos, respirei fundo e comecei a rezar. Era tudo o que eu conseguia fazer. A voz ficou em silêncio, mas o cheiro piorou. Agora cheirava a lama podre. Segurei o volante com força, como se fosse meu único elo com a realidade. E então vi pelo espelho lateral. Ela estava refletida ali, sentada no banco do passageiro. Mas no espelho, ela estava olhando para mim, mesmo que o banco ainda parecesse vazio a olho nu. O sangue gelou. Minhas mãos tremiam, mas consegui engatar o caminhão e acelerar. Aos poucos, o cheiro foi sumindo, a temperatura voltou ao normal e o banco ao lado continuou, aparentemente vazio. Por 5 minutos, dirigi sem respirar. Só focado em sair dali, cruzar o desvio e me afastar da ponte. Até que quando já achava que tudo tinha passado, olhei de relance para o banco do carona e vi algo no assento, um pedaço de pano branco, molhado e cheio de barro escuro. Pisei no freio com tudo, saí do caminhão quase caindo, tremendo como nunca. Abri a porta do carona com um tranco, mas não tinha nada nem ninguém, só o pano com cheiro de água parada. E quando olhei para o relógio do painel, ele marcava 3h12. Fiquei ali, parado ao lado do caminhão, olhando aquele pano molhado como se fosse uma ameaça viva. Não sabia o que fazer. Não conseguia tocar naquilo, nem voltar para a cabine. O medo era tão forte que minhas pernas não obedeciam direito. O que me assustava não era só o que tinha visto. Era a sensação de que aquilo tudo tinha sido planejado. Como se ela estivesse esperando por mim. Como se aquele horário, aquele lugar e meu nome já estivessem escolhidos há muito tempo. Decidi pegar o pano com um pedaço de papelão que tinha na carroceria. Joguei no mato. Queria esquecer. Queria continuar. Voltei para o caminhão com o coração disparado e as mãos suadas. Liguei o motor, que estranhamente pegou de primeira.
Mas o rádio PX, que até então estava desligado, ligou sozinho e soltou uma frase. Ela já entrou. Quase bati o caminhão ali mesmo. Joguei o microfone longe, desliguei o rádio e comecei a rezar em voz alta. Passei a marcha e segui. Cada segundo naquela estrada era uma eternidade, e quando achei que as coisas não podiam piorar, vi luzes no retrovisor. Era outro caminhão, vindo atrás de mim, piscando os faróis feito louco. Achei que queria ultrapassar. Reduzi um pouco, mas ele não ultrapassava. Só ficava piscando, 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 até que consegui encostar num ponto mais largo da estrada. O outro caminhão parou atrás. O motorista desceu correndo e veio até minha porta com os olhos arregalados. Cara, quem é que tá com você aí dentro? Quase desmaiei. Respondi ainda em choque. Ninguém. Tô sozinho desde Uberaba. O homem ficou pálido. Ele apontou para o banco do carona e disse: eu vi, juro por Deus que eu vi uma mulher aí dentro. Cabelo preto, pele branca demais. Ela te olhava e estava sorrindo. Um sorriso que não era humano. As pernas dele tremiam. A voz era de quem viu um acidente horrível. Eu desci e abri a porta do carona pela terceira vez naquela noite. Nada. Só que agora, o pano molhado tinha voltado. Molhado, sujo e com algo escrito em barro seco. 3:12. Depois daquilo, eu e o outro motorista ficamos um bom tempo parados na beira da estrada tentando entender. Ele se recusou a seguir viagem sozinho. Disse que já tinha ouvido histórias daquela ponte, mas nunca tinha visto nada. Até aquela noite. Eu peguei o pano com luvas, amarrei num saco de lixo e coloquei na carroceria, longe da cabine. Não sei por que não joguei fora ali mesmo. Acho que tinha medo de largar aquilo e ela achar que eu estava rejeitando a presença dela. Rodamos juntos até o próximo posto. Não trocamos mais palavras, cada um com seus pensamentos, como se estivéssemos carregando um peso invisível. Quando cheguei no posto, falei com o dono da transportadora. Disse que tinha passado mal, que precisava dormir. Deitei na boleia, deixei todas as luzes acesas. Não fechei os olhos a noite inteira. De manhã, quando fui conferir a carroceria, o saco com o pano tinha desaparecido. Nenhum rasgo, nenhum sinal, nada. E desde então, todo dia 27 de agosto, por volta de 3 da manhã, o relógio do meu caminhão trava por alguns minutos, sempre marcando 3:12. Já troquei o aparelho, já troquei de caminhão, mas a marca volta, sempre. Ano passado, um mecânico que nem conhecia minha história viu o relógio travado e brincou. Parece até que esse caminhão espera alguém às 3:12. Quase vomitei na oficina. Nunca mais passei por aquela ponte. Mudei de rota. Mas às vezes, em outras estradas, vejo uma silhueta branca parada ao longe, olhando para os faróis. Nunca paro, nunca mais. E se algum dia você estiver dirigindo por aí e ver uma mulher pedindo carona sozinha na madrugada, olhando direto para a luz, segue reto. Mesmo que o caminhão apague, mesmo que ela entre, não olha para trás. Obrigado por chegar até aqui. Se você tem alguma história parecida ou conhece alguém que já viu algo na beira da estrada, comenta aí embaixo. Deixa seu like, se inscreve e compartilha com seus amigos de estrada, porque tem coisa que só a noite revela e nem tudo que aparece no farol quer ser ajudado. Boa noite, meus amigos de estrada. Hoje o relato é mais curto, mas não menos assustador. A história de hoje é sobre um caminhão vazio, ultrapassado na madrugada, e uma voz no rádio PX que sabia meu nome inteiro. Se você também já ouviu algo no PX que não devia estar ali, deixa o like, comenta a sua história e compartilha com os parceiros de boleia. Me chamo Leandro, tenho 39 anos e comecei na estrada com 19.
Na época desse caso, eu estava com 31, fazendo uma rota entre Cascavel e Campo Grande. Era um trecho longo, cansativo, mas com pouco movimento na madrugada. Era por volta de 2 horas da manhã, quando vi, ao longe, os faróis de um caminhão andando bem devagar. Me aproximei e percebi que ele estava quase parado, ocupando parte da pista e com a luz da cabine apagada. Reduzi, dei sinal de luz, mas não houve resposta. Resolvi ultrapassar com cuidado. Foi aí que percebi algo estranho. O caminhão estava completamente vazio. Não tinha carga, não tinha placa visível e, o mais esquisito, não tinha ninguém na cabine. Olhei por reflexo ao lado enquanto ultrapassava. A cabine estava às escuras e o vidro parecia embaçado por dentro. Mas juro por Deus, vi um vulto no banco do carona. Só uma silhueta, sentada, imóvel. Aquilo já me deu um calafrio. Mas segui em frente. Atribuí ao cansaço, como sempre tentamos fazer. Foi quando o rádio PX, que estava em canal aberto, começou a estalar. Achei que fosse alguma interferência comum, até ouvir: Leandro da Silva Pereira, você passou. Na hora meu corpo gelou. O rádio dizia meu nome completo. Ninguém na estrada sabia meu nome todo. Eu nem usava nome completo nos documentos do caminhão. Peguei o microfone e perguntei, tentando manter a calma: quem tá falando? Silêncio. Depois, mais estática. E então, outra frase: você passou por ele, mas ele ainda vai te alcançar. Soltei o microfone como se tivesse sido picado. Senti o suor escorrendo pelas costas, o coração disparado. Olhei no retrovisor. O caminhão vazio continuava atrás, mas não parecia estar se afastando. O caminhão que eu tinha ultrapassado não diminuía no retrovisor. Era como se ele flutuasse atrás de mim, mantendo a mesma distância, mesmo eu acelerando. Comecei a ficar desesperado. A estrada estava deserta, sem postos por perto, sem sinal de celular. Só a luz da cabine, o farol cortando o breu e aquele maldito caminhão me seguindo com faróis apagados. Peguei o PX de novo, quase implorando: quem tá aí? Isso é alguma brincadeira? Que porra é essa? O rádio respondeu com um chiado mais agudo, como se algo tivesse raspando o metal. E então veio outra frase: ele quer terminar a viagem. Você viu. Agora ele sabe que você viu. Naquele momento senti uma pressão nos ouvidos, tipo quando a gente sobe serra e o ar comprime. Mas a estrada era reta, plana. Não tinha razão para aquilo. O rádio chiava mais forte agora, e do nada mudou de canal sozinho. Caiu no canal 6. Nunca usei esse. Mas foi ali que ouvi algo que me fez perder o controle. Uma voz de criança, baixinha, rouca, repetindo: Leandro, me leva com você. Não era uma voz feliz. Era uma voz vazia, como se estivesse sendo forçada a falar. Como se repetisse algo aprendido. E estava muito próxima. Senti o ar mudar. O cheiro da cabine ficou estranho, meio enferrujado, com um leve cheiro de queimado. E então, senti um peso no banco do carona. Olhei. Estava vazio, mas o banco afundava sozinho. Meu corpo queria sair correndo, mesmo dentro do caminhão. Eu queria frear, saltar, sumir, mas tudo o que consegui fazer foi pegar um rosário que minha mãe tinha pendurado no retrovisor, um desses de madeira velho, e apertar com força. Comecei a rezar. Não importa se você acredita ou não. Naquela hora você reza qualquer coisa. Mal terminei a segunda Ave Maria e o rádio explodiu num estalo. Silêncio total. Olhei no retrovisor. O caminhão tinha sumido, como se nunca tivesse existido, como se fosse parte da estrada. Eu continuei dirigindo, mas agora cada quilômetro parecia um teste de resistência mental. O rádio PX ficou mudo. O ar da cabine ainda carregava aquele cheiro de queimado, mas agora mais fraco, como se estivesse se dissipando. Mesmo assim, a sensação de que eu não estava sozinho ali dentro não me deixava em paz.
Evitei olhar para o banco do carona o resto da noite, mas era impossível não sentir. O banco rangia a cada curva, como se alguém se inclinasse, e de vez em quando vinha um estalo leve, como unha batendo no plástico do painel. Na minha cabeça, algo se formava. A coisa não era o caminhão vazio. Era o que estava dentro dele. E agora estava comigo. Consegui chegar ao próximo ponto de apoio às 5h20. Estacionei, desci rápido, fui direto para o banheiro lavar o rosto. Quando voltei, o rádio estava ligado de novo. Eu tinha desligado, lembrava bem disso. Mas lá estava ele, no canal 6, com a luzinha verde piscando. Peguei o microfone com cuidado, com a ponta dos dedos, como se fosse uma armadilha. Antes que eu falasse qualquer coisa, a voz voltou. Mas dessa vez, não era uma criança, era a minha própria voz. Leandro, você viu, agora tem que levar. Soltei o microfone que caiu e ficou oscilando no chão da cabine. A voz repetia, agora tem que levar, agora tem que levar. Era como um disco arranhado, uma gravação maldita. Tomei coragem, desliguei o rádio pela fiação, arranquei o cabo do transmissor, desliguei a bateria, deixei o caminhão parado e pedi carona até a cidade mais próxima. Nunca mais voltei para pegar ele naquele dia. Na semana seguinte, quando voltei com um técnico da empresa para buscar o caminhão, o rádio estava com os cabos queimados. Não era curto-circuito. Era como se tivessem derretido por dentro. E o pior, o técnico, num cara quieto e profissional, olhou para o banco do carona e me perguntou, você estava viajando com alguém? Quando o técnico me perguntou se eu viajava com alguém, congelei. Respondi apenas com um não, seco, tentando manter a compostura. Ele continuou olhando para o banco do carona e disse, meio distraído, porque tem marca de mão no vidro, do lado de dentro. Fui olhar. De fato, ali estava. Uma mão pequena, suja de alguma coisa escura, talvez barro, talvez fuligem. O desenho era nítido, e mais uma vez, os dedos estavam alongados demais. Senti um aperto no peito como se o coração estivesse tentando sair pelas costelas. O técnico saiu da cabine e ainda soltou. Sei lá o que você passou aí dentro, irmão, mas esse caminhão tá carregado e não é de mercadoria. Depois disso, pedi afastamento. Passei uns meses fora da estrada, só indo e vindo da oficina da empresa. Mas até hoje, mesmo em caminhões diferentes, o Canal 6 volta sozinho. Já tive relatos de outros motoristas da mesma empresa que fizeram aquela rota. Um deles me ligou de madrugada, chorando, dizendo que o rádio dele falou o nome da filha, uma criança que tinha morrido há 4 anos. Outro disse que ouviu sua própria voz no PX, chamando do fundo do rádio, dizendo para ele parar o caminhão. Essas coisas não passam, elas grudam. Nunca mais ultrapassei caminhão algum sem antes fazer o sinal da cruz. E quando vejo um veículo parado, sem luz, eu não olho mais para o banco do carona. Aprendi do pior jeito que, às vezes, o que a gente vê na estrada não quer ser visto. E se algum dia você ouvir seu nome no PX, não responde, não fala. E, pelo amor de Deus, não olha no espelho. Obrigado por escutar até o final. Comenta aqui se você já ouviu vozes no PX, ou se já teve que ultrapassar um caminhão estranho demais. Deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com quem precisa saber. Tem coisa na estrada que não está indo para lugar nenhum, só esperando ser notada. Meu nome é Wallace, tenho 44 anos e sou do interior do Paraná. Mas na época dessa história, eu estava fazendo frete pesado entre São Paulo e Mato Grosso. Rota longa, desgastante, cheia de buraco e sem muito ponto de apoio confiável. Naquele dia, eu tinha saído tarde.
Peguei muito trânsito e quando vi, já era mais de meia-noite e eu ainda estava no meio da rota. Resolvi procurar algum posto para parar, descansar um pouco e retomar antes do sol nascer. Foi aí que vi um posto à frente. Ele não estava no GPS, mas as luzes estavam todas acesas. Dei seta e entrei devagar. Estava tudo iluminado, bombas funcionando, letreiro brilhando, até a loja de conveniência parecia aberta, mas não tinha ninguém. Desci do caminhão, estranhei o silêncio. Nem som de TV, nem música ambiente, nem grilos. Entrei na loja, tudo limpo. Cafeteira ligada, cheiro de café fresco no ar e uma luz branca, clara, que parecia até de hospital. Chamei. Opa! Tem alguém aí? Nada. Bati palmas, andei até o balcão. Vi um copo com café morno, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Foi quando olhei para o relógio digital da parede e percebi que ele estava parado. Marcava 2h46, mas o meu celular dizia 1h13. Olhei de novo. Os dois estavam congelados. Desliguei e liguei o telefone. Nada. O visor travado. Voltei para o caminhão com uma sensação horrível no estômago. Uma pressão, como se o ar tivesse ficado mais denso ali dentro, mas o pior ainda estava por vir. Quando olhei no meu retrovisor, vi algo refletido dentro da loja, uma figura parada atrás do balcão. Virei o rosto na hora, olhei diretamente para a loja. Vazia. Voltei para o espelho. A figura ainda estava lá. A figura no espelho não se mexia. Estava imóvel atrás do balcão da loja, como se fosse parte do ambiente. Era um homem, ou algo parecido. Alto, magro demais e com um uniforme de frentista antigo, daqueles dos anos 70 com um boné desbotado, mas o rosto não tinha traço. Era uma superfície lisa, como uma máscara sem olhos, sem nariz, sem boca, apenas uma massa pálida, como cera. Virei o rosto para a loja de novo, agora com o coração acelerado. Mas não havia nada, tudo parado, tudo no mesmo lugar, como se eu tivesse imaginado. Só que o reflexo continuava lá. A figura parecia olhar para mim, ou melhor, me perceber, mesmo sem olhos. Subi de volta no caminhão, travei a porta e tentei dar partida. O motor não pegou. Tentei de novo. Nada. A luz do painel piscava fraca. Olhei para o relógio. Ainda travado. 2h46. E então, pela primeira vez, ouvi um som vindo da loja. Era o tilintar de uma xícara, como se alguém tivesse pegado o copo do balcão, seguido por passos lentos, arrastados, vindo na direção da porta de vidro. Mas os vidros não se abriram, apenas escureceram, como se algo tivesse parado na frente. Minha respiração começou a falhar. O ar parecia espesso e eu já sentia as mãos formigando. Peguei um terço que carregava preso ao painel e comecei a rezar. Qualquer oração, qualquer palavra que me fizesse lembrar que ainda estava acordado, vivo. Do lado de fora, ouvi batidas leves na porta da loja, como se a figura estivesse tentando sair, ou talvez me chamar. Foi então que a luz do painel piscou forte, como um curto, e o motor do caminhão ligou sozinho. Sem pensar, engatei e acelerei. Saí do pátio com tudo, os pneus gritando no asfalto. Quando olhei pelo retrovisor, o posto ainda estava lá, luzes acesas, loja vazia. Mas agora, a bomba de combustível estava pingando sozinha. Dirigi por mais de meia hora sem parar. O coração ainda disparado, o suor encharcando minha camisa. A estrada parecia cada vez mais vazia, como se eu tivesse saído de um lugar e entrado em outro tempo. O rádio do caminhão chiava, o GPS travado, e o celular ainda marcando 1h13, mesmo depois de tanto tempo. Foi só quando vi uma placa de quilometragem conhecida que comecei a recuperar a noção de onde estava. Mas aí veio o detalhe que me desabou. A placa dizia que eu estava exatamente no mesmo ponto onde tinha entrado no posto. Era impossível. Eu tinha rodado mais de 30 quilômetros. Eu vi outros pontos. Ultrapassei caminhões, curvas.
mas a placa estava lá, KM 221, posto Fênix, a 400 metros. Frenei seco. Estacionei no acostamento. Desci e fiquei olhando a placa como quem encara um fantasma. Olhei para o horizonte e lá estava ele, o posto. As mesmas luzes acesas, o mesmo letreiro, tudo idêntico. Mas agora havia um caminhão parado ali, branco, baú fechado, com um homem encostado na porta do motorista. Olhei melhor. O homem usava o mesmo uniforme antigo que eu tinha visto na loja, e ele me olhava. Não me movi, não respirei. Só fiquei ali, paralisado, tentando entender se eu tinha enlouquecido. Foi quando vi o detalhe final. O homem levantou o braço e acenou. Não um aceno de saudação. Era um gesto lento, insistente, como se me chamasse para voltar. Naquele momento tive certeza, se eu entrasse ali de novo, não sairia mais. Corri de volta para o caminhão, engatei a marcha e jurei a mim mesmo que seguiria direto até amanhecer. E foi exatamente o que fiz. Só quando os primeiros raios do sol tocaram a estrada, o relógio destravou e o celular, por conta própria, voltou a funcionar. Quando o relógio voltou a marcar o tempo certo, senti um peso saindo do meu peito. Era como se eu tivesse escapado de alguma coisa que ainda não entendo e talvez nunca entenda. Cheguei na cidade seguinte por volta das 7h da manhã. Contei só uma parte da história para o rapaz do posto, que tinha parado em um lugar esquisito e o relógio travou. Ele olhou sério, mexendo no café, e disse: "Você não passou no posto Fênix, né?" Engoli seco. Perguntei como ele sabia, e ele respondeu: "Esse posto foi fechado em 1983. Um incêndio matou 2 frentistas lá dentro. O dono nunca reconstruiu. Mas de vez em quando alguém diz que viu as luzes acesas. Nunca mais encontrei aquele lugar. Voltei na mesma rota anos depois e ali só havia um terreno vazio, cheio de mato e ferrugem, com um letreiro caído e bombas quebradas pelo tempo. Mas às vezes, em noites muito silenciosas, quando estou sozinho na cabine e olho no retrovisor, juro que vejo uma luz branca acendendo ao longe e um vulto atrás de um vidro. Desde aquele dia, nunca mais confiei num posto vazio. Porque agora eu sei, lugar iluminado demais de madrugada é para manter alguém preso lá dentro. Obrigado por escutar até o final. Se você já entrou em algum lugar que parecia tempo demais parado, conta aí nos comentários. Deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com os amigos que viajam de madrugada. Porque às vezes, o que parece seguro é só um disfarce para nunca mais te deixar sair. Me chamo Arlindo, tenho 58 anos. Sou caminhoneiro desde os 20 e já conheci esse Brasil de ponta a ponta. Mas tem um trecho, só um, que até hoje eu não consigo passar sem acelerar. Um trecho de serra entre Minas e o Espírito Santo, conhecido entre os mais antigos como Serra da Morte. O nome já diz muito. Ali já morreram dezenas de caminhoneiros em tombamentos, freio que falha, curvas mal sinalizadas. Mas tem algo a mais naquela serra. Algo que não tem placa de advertência. Tem voz. Era uma madrugada chuvosa. Devia ser por volta de 3h. Eu voltava com a carga quase vazia, cansado, olhos pesados. O som da chuva no para-brisa era hipnótico. Foi aí que, na primeira curva da descida, ouvi um som estranho atrás de mim. Parecia um sussurro, mas suave demais, como respiração. Pensei que fosse a lona da carga batendo, ou o vento fazendo alguma zoeira com o ruído. Mas então a voz veio. Papai! Parei o caminhão na hora, achando que alguém tinha subido sem eu perceber. Desci com a lanterna, fui até a carroceria. Nada. Voltei para a cabine, conferi tudo, nenhum sinal de que alguém tivesse entrado. Mas mal liguei o motor, a voz voltou. Por que você me deixou aqui, pai?
Tava escuro. Era voz de criança. Mas não era só a voz que arrepiava. Era o tom, uma mistura de mágoa e espera. Fiquei parado na boleia, coração disparado. Olhava para os espelhos, para o painel, para o fundo da cabine. Mas nada ali me dizia que havia alguém além de mim. A estrada lá fora chorava com a chuva fina e as árvores da serra se moviam lentamente como se sussurrassem também. Liguei o caminhão e antes mesmo de engatar, a voz falou de novo. Eu ainda tô aqui, pai, tô com frio. Fechei os olhos com força. Era impossível. Eu não tenho filhos. Nunca tive. Mas aquilo me quebrou por dentro. Era uma voz fraca, mas carregada de emoção. Me deu uma angústia profunda, como se eu tivesse mesmo esquecido alguém atrás. Comecei a rezar. Ave Maria, Pai Nosso, qualquer coisa que viesse. Enquanto isso, acelerei, decidindo descer a serra o mais rápido possível. Mas o som da voz não sumia. Agora vinha do banco de trás, da parte que nem existe direito em cabine simples. Pai, tá chovendo aqui dentro. Era como se ela sentisse, como se estivesse mesmo ali, molhada, com frio. Eu quase chorei dirigindo, não de medo, mas de um aperto estranho, como culpa sem motivo. A estrada seguia vazia e o relógio, curioso, estava travado em 3h33. Foi quando o farol iluminou uma figura na beira da estrada. Achei que fosse outro caminhoneiro, um homem talvez. Mas não, era uma criança, parada, de costas, com um vestidinho branco, sujo de barro, cabelos longos, molhados, grudados no rosto. Frenei bruscamente. A imagem foi cortada pelo limpador do para-brisa e quando olhei de novo, não tinha ninguém. Mas a voz agora vinha do meu ouvido esquerdo. Pai, olha para mim. Naquele momento, eu não estava mais dirigindo por instinto ou por experiência. Eu dirigia por pavor. O som daquela voz, tão perto do meu ouvido, me tirou do corpo. Ela não gritava, não pedia socorro. Ela só esperava, como se estivesse comigo há muito tempo e só agora tivesse coragem de falar. Tentei responder, gaguejei algo como, quem é você? E a resposta veio, rápida, fria. Você me esqueceu aqui, na curva da árvore caída. Aquilo me deu um choque. Essa curva realmente existia. Era conhecida por acidentes, tombamentos. Um velho marco da estrada era uma árvore retorcida, caída no barranco, que nunca haviam removido. Lembrei então de algo que eu mesmo presenciei muitos anos atrás. Um acidente horrível. Um carro pequeno despencou na ribanceira. Os bombeiros resgataram um casal, mas disseram que achavam que havia mais alguém, talvez uma criança. Nunca encontraram. Será que... Bati a mão no volante. Quis negar. Quis expulsar aquele pensamento da cabeça. Mas a voz não parava. Agora, parecia estar atrás do banco, quase encostando. Tá escuro aqui, pai. Você vai embora de novo? Era mais do que medo. Era uma sensação de injustiça, de algo errado que precisava ser resolvido. Mas o que eu podia fazer? Eu não conhecia aquela voz. Não era minha filha, não era ninguém que eu conhecia. E mesmo assim, eu sabia. Ela só queria ser vista. Então, fiz algo que nunca achei que faria. Parei o caminhão, acendi a luz interna, respirei fundo e disse, eu te vejo, tô aqui, pode ir em paz, você não tá mais sozinha. Depois que falei aquilo, o silêncio tomou conta da cabine. Mas não era o silêncio do medo, era um silêncio leve. A pressão no peito sumiu, o cheiro de mofo desapareceu, o ar ficou normal, respirável, e pela primeira vez naquela noite, senti paz. O relógio destravou. 3h47. Olhei ao redor. Nada de vultos, nada de vozes. Só a estrada molhada e as árvores balançando suavemente com o vento da madrugada. Segui viagem. Cheguei ao destino como sempre, mas com algo dentro de mim diferente.
Não contei essa história por anos. Quem ia acreditar? Uma criança fantasma me chamando de pai? Só contei uma vez, para um senhor num boteco de beira de estrada, já bem velho. Ele ouviu calado e, quando terminei, disse: "Isso acontece mais do que você pensa, moço. A alma dos pequenos grita baixinho. E quem tem coração de pai, ouve." Nunca soube quem era aquela criança, mas desde aquela noite deixo sempre um lugar vazio na cabine. Nunca coloco nada no banco de trás. E sempre que passo pela Serra da Morte, rezo em voz alta, não por medo, mas por respeito, porque alguém ainda pode estar ouvindo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. 5 relatos, 5 caminhoneiros, 5 encontros com o inexplicável. A estrada guarda segredos que não aparecem nos mapas, e nem sempre o que está ao nosso lado é apenas o vento ou o sono. Se alguma dessas histórias te arrepiou, deixa seu like. Comenta qual foi a mais forte para você e compartilha com aquele amigo que vive na estrada. E se você já passou por algo parecido, comparta sua história com a gente. Porque aqui toda voz tem espaço, toda lembrança merece ser contada e todo silêncio merece ser ouvido. Até a próxima viagem, e que ela seja apenas sua.